Olá pessoal, olá humanidade, eu sou a Will, terapeuta holística, taróloga e facilitadora do curso Expansão Consciencial, que é um curso que chegou aí para mim de forma canalizada há um tempo atrás, há uns 4 anos talvez, e esse curso eu sempre estou falando sobre ele aqui. A gente conversa bastante sobre ele lá no canal do YouTube, também em consultório, durante os demais cursos que eu ministro, mas principalmente em consultório, porque quando o paciente chega até mim, normalmente ele traz, né, as questões de espiritualidade, traz questões internas em relação à sua essência, e não é necessariamente uma ferramenta única que vai auxiliar esse paciente. Naturalmente, uma pessoa que busca as terapias holísticas, terapias alternativas para algum tipo de orientação e tratamento, está buscando sim alguns esclarecimentos, mesmo que de forma inconsciente, sobre esse grande mistério que é a essência interna, né? E quando a gente começa a trabalhar com esse paciente, é preciso entender, né, através ali do que a gente chama de anamnese, entender o que esse paciente precisa. Os pacientes que chegam até mim, a grande maioria precisa desse impulso e desse entendimento em relação a algo maior, né, a uma espiritualidade consciente, não necessariamente conectada a uma linha, a um dogma, a uma religião. Então é preciso vasculhar um pouquinho isso. E é onde a gente chega no expansão consciencial, né? Então, como isso acontece já há muitos anos, ao longo desses anos eu consegui desenvolver esse curso, que na verdade é um curso de autoconhecimento, não é um curso que habilita a pessoa a trabalhar com alguma técnica, não é nada disso. O curso de expansão consciencial, ele traz de fato ativações para que você possa ampliar o seu olhar e a sua consciência sobre você mesmo. Essa é a ideia do curso de expansão. E aqui nesses vídeos mais curtos eu vou tentar trazer para vocês, e também através do podcast, esse áudio vai para o podcast também, alguns esclarecimentos em relação aos temas tratados ao longo desse curso, de forma bem objetiva, até para que vocês compreendam, tá bom? Ele é um curso sim que veio através do processo de canalização, e isso eu explico em vários vídeos no YouTube, no primeiro podcast dessa sequência também de expansão. Então aqui eu vou dar apenas continuidade, tá bom? Nesse vídeo, nesse podcast, a gente vai conversar um pouco sobre a primeira aula do primeiro módulo, que é o módulo introdutório, que é aquele módulo rejeitado por muita gente, né? Rejeitado por quê? Porque, poxa, a gente vai falar de Deus, vai falar de religião, vai falar de karma, vida após a morte, e as pessoas estão um pouco cansadas de ouvir falar sobre tudo isso, né? Mas estar cansado de ouvir falar é uma coisa, compreender o que isso significa é outra, completamente diferente, e é aí que entra o processo de ativação consciencial, o processo de expansão, né, que a gente fala. Então a gente inicia aqui esse módulo, né, 1, e a gente vai falar um pouquinho nesse encontro aqui sobre essa busca espiritual. Existe aí uma grande confusão, né, porque a busca espiritual ela está atrelada nesse momento ao que a gente chama aí de processo de despertar espiritual, despertar consciencial, e esse processo barulho, gente. Esse processo é um processo contínuo, tá? O processo de autoconhecimento é um processo contínuo. Então, aqueles que dizem, eu estou desperto, não estão despertos, né? Estão se movimentando ali na frequência egóica, porque esse processo é contínuo. Quem está desperto, 100% desperto, não está nem encarnado nesse planeta.
A gente movimenta esse processo do despertar todos os dias, o tempo inteiro, em todas as situações, tá? Então, quando a gente traz essa questão da busca espiritual, a gente vai juntar com o universalismo. O universalismo, ele não é uma religião, tá? Que fique claro isso. Quando a gente fala em universalismo, a gente está falando em buscar as informações em todos os nichos, em fazer um filtro, em juntar aquilo que faz sentido e tentar trazer na prática para o dia a dia, tá? A gente já inicia também dando uma quebrada no maior de todos os paradigmas e dogmas, que é o Deus, né? Então, o que é Deus para você? Fica aí um questionamento e tente responder isso de forma muito sincera. Tente não se basear apenas em algum tipo de religião, algum tipo de informação que você tenha recebido aí ao longo da sua vida. Responda para você mesmo, para você mesma, com toda a sinceridade que você tem e respeito por si. O que é Deus, né? Então a gente tem aí algumas concepções de causa maior, energia que rege, comanda as leis do universo. Ok, mas como é que eu vou entender essa energia? Como que eu entendo essa energia, né? De certa forma, esse Deus foi humanizado, né? Então a gente tem uma visão muito inserida na nossa mente consciência, no nosso visual, se fecharmos os olhos, de um Deus como uma figura humana. Vamos tentar ir um pouquinho mais além disso, né? Porque várias maneiras foram se ajustando aí ao longo do caminho e sempre de acordo com o nível consciencial da humanidade. Então, se você for buscar mais a fundo, se você for voltando no tempo, vai chegar um momento ali, historicamente falando, que a gente não acha mais registros, né? Que a gente não encontra mais provas suficientes. Então, sempre vem um processo aí dentro do cristianismo, onde esse Deus tem essa forma humanizada. E aqui a gente já começa tentando quebrar um pouquinho isso, e já falando de essência divina, né? Se a gente está falando de essência divina, a gente está falando de origem cósmica. Se a gente está falando de origem cósmica, a gente está falando de eu superior, de alma, espírito, e a gente dá um passo um pouquinho mais adiante e fala do Cristo interno. Então, se eu tenho uma energia de Cristo interno, eu também tenho um Deus em mim mesmo. Será? Então começa a abrir, né? E para a gente conseguir abrir esse processo, eu vou ter que dar mais passos, não vou ficar aqui mergulhando, existe, não existe, é humano, não é humano, isso eu deixo para vocês aí, dentro dos seus processos individuais de autoconhecimento e de buscas, que se vocês chegaram até aqui é porque de alguma maneira vocês estão buscando. Então continuem nessa busca, aqui eu estou tentando levar vocês para o processo expandido, tá? E para que eu consiga, para que vocês consigam acompanhar os próximos temas sem aquele olhar fechadinho do já ouvi, já sei, eu preciso ativar em vocês a consciência em relação às mônadas, à fonte. E eu vou tentar fazer isso nesse momento através de uma rápida, uma pequena meditação, tá? Onde vocês, nesse momento, procuram estar em si mesmos, concentrados, fechem os olhos, inspirem, solte o ar. E tentem, nesse momento, se projetar daqui, do agora, da Terra, lá para o céu, lá para o alto. A gente está pensando em essência divina, a gente está pensando nessa energia Deus, né? De algo que rege, de algo que faz a orientação de tudo que acontece nesse sistema aqui que a gente está. Então é como se vocês se projetassem para o céu e tentem visualizar esse céu. E quando vocês chegam lá no topo, onde vocês acham que vocês chegaram no máximo, se projetem mais para cima. E mais para cima. E além. E espaço. E mais alto. E mais alto. Então vocês chegam num patamar onde não existe mais uma percepção de um corpo denso físico
e sim a percepção de uma consciência. Quando vocês alcançam essa percepção de consciência, vocês alcançaram todo esse processo monadal, que é um conceito de frequência, de essência. Então essa sensação de estar conectado com algo maior, porém desprendido desse invólucro físico denso, é quando vocês acessam as suas essências, consciências de fato. Quando vocês acessam essa percepção, vocês conseguem olhar mais, de forma mais expandida, e entender que algo alimenta essa frequência consciencial. E esse algo que alimenta é exatamente a fonte abastecedora, a fonte que tudo é. Essa fonte é uma frequência energética, como se fosse um grande domo, né? E essa fonte, ela emite um frequencial que não se sustenta apenas onde ela está, ele precisa ser distribuído. Essa distribuição, quando a fonte que tudo é solta esse processo frequencial, distribui essa frequência, esse subir de vocês, né, esse alcance ao domo, são as camadas multidimensionais. Quando essa fonte libera essa frequência, ela está liberando multidimensionalmente. Quem faz esse carreamento frequencial são as mônadas e supramônadas. Nesse ponto dimensional, não existe invólucro físico denso, existe apenas frequência consciencial. Então você inspira, solta e entende que essa fonte que tudo é se encaixa perfeitamente naquele conceito que ouvem tanto em seus dogmas, paradigmas, sistemas religiosos, e que nomeiam como Deus, né? Essa fonte abastecedora é essa frequência abastecedora consciencial que faz com que vocês, ao longo do processo multidimensional e processos encarnacionais, vocês estejam nesse momento presente no planeta Terra, tá? É claro que é preciso um estudo mais profundo em relação a esse sistema, até para que vocês compreendam dentro da linearidade e também dentro da não linearidade. Mas aqui é apenas para dar um start, para que vocês se conectem a esse processo de expansão, compreendendo que isso vai muito além de dizer o que é certo ou errado, né? Quando a gente também procura trazer um pouquinho mais dessa consciência, a gente movimenta esse conceito de Deus, que é algo tão cheio de preconceitos e tão temeroso para muita gente. Quando a gente movimenta isso, fatalmente nós vamos chegar no processo das religiões. E aqui a gente já engata rapidamente falando um pouquinho que quando os avatares foram chegando no planeta Terra, e por avatar entendam Jesus, Buda, Lanto, Mestre Saint Germain e por aí vai, essas informações, elas já vêm acontecendo, elas já vêm chegando, né? Então, se pensarmos mais recentemente em Jesus, quando esses avatares trazem as informações, o que acontece? Essas informações chegam em núcleos, né? Cada núcleo vai tentar movimentar essas informações de uma maneira. Então, esses núcleos vão formando o que vocês conhecem, né? O que nós conhecemos como religiões. Dentro dessa forma, né, de se referir a Deus como um líder em forma humana, com poder descomunal, o ser humano ele foi moldando, né, impregnando com dogmas, paradigmas, essas estruturas religiosas, exigindo muitas vezes, né, uma troca desses devotos, como se esses devotos tivessem que seguir esses pensamentos prontos, sem questionamento, sem nada. Então, dentro desse sistema, as religiões foram chegando com grande poder, né, de manipulação e de também atraso evolutivo e consciencial, porque
informação que chega pronta não estimula aquela pessoa a ir buscar, a expandir. E aí vocês têm aí todo o histórico na roda encarnacional, onde tantas e tantas vezes as coisas se movimentam na tentativa de organizar essa consciência dentro de seus núcleos para que vocês possam ter um movimento no agora, tá bom? Então aqui nós falamos um pouquinho dessa fonte, dessa necessidade, né, de se conectar com uma divindade, com um Deus, como se fosse um apoio, e aí nós esquecemos de ativar no interno a autonomia que temos como seres únicos e conscienciais diante dos nossos processos individuais da vida, tá? E aí fica um questionamento aqui em relação à necessidade de se apoiar em uma estrutura religiosa. Existe essa necessidade, ou o que seria interessante seria buscar o conhecimento dentro dessas estruturas? Porque as informações elas estão ali, porém muitas ainda não foram decodificadas, né? E apenas trabalham no sentido de manipulação. Então buscar um pouco a forma mais expandida, mais natural dentro dos conceitos de dogmas e paradigmas pode ser bastante interessante, e é aí que entra o universalismo, que é esse grande movimento da nova era, tá bom? Bom, vou encerrar por aqui, porque a ideia é fazer um vídeo curto, senão a gente fica falando, porque mais em relação a isso tá lá no conteúdo completinho do curso de expansão, tá bom? No nosso próximo vídeo, próximo podcast, a gente vai entrar no tema, deixa eu acompanhar aqui, a gente vai falar de karma, reencarnação e vidas passadas, de forma bem pontual, tá? Vamos trazer só de forma a despertar essa atenção, essa curiosidade, essa ideia de expandir o conceito, para que não fiquemos assim, ó, tão fechadinhos nessa grande caixa aqui, tá bom? Até mais, um ótimo dia para vocês, e qualquer dúvida, e-mails, estou à disposição. E o curso de expansão consciencial também está à disposição para vocês.